Oi, Rodrigo. Boa noite. Olá, boa noite. Pô, muito pontual, assim, não dá nem aquele suspense de que será que ela vai aparecer? Será que não vai Deixa entrar? eu me esconder aqui. Porque tem um monte que às vezes, né, ainda mais no começo, quando eu nem sabia fazer isso, no começo da pandemia, né? A gente começou com essa história de live e aí, pô, tinha dia que o convidado entrava e não sabia pedir a solicitação e eu não sabia convidar ele para participar da live. Aí ficava eu falando assim pelo WhatsApp, falava, entra, pede lá. Então, Não, acho que ficava essa assim. pandemia fez a gente aprender muito de tecnologia, né? Porque o tanto de plataforma diferente que eu usei, assim, sem É, fim. começou com o Zoom, agora a turma está usando o Microsoft Teams, o Hangout, porque né, tinha saído a história do Zoom. Enfim, a gente agora tem umas quatro diferentes para fazer reunião. Sim, O importante é que a gente está aqui, né, gerando conteúdo, fazendo coisa, fazendo bastante, trabalhando mais do que antes. com certeza. Bom, Tô deixa eu bom. ver aqui. Tá, já tem bastante gente aí, já deu horário. Vamos começando então. Obrigado pela agenda aí, por aceitar o convite. Privilégio recebê-la aqui Muito obrigada. virtualmente na Veda. Obrigada, o prazer é meu. Você, eu já te falei, já tive a oportunidade de te falar isso, né? Sou teu fã, né, do teu trabalho aí, de como você escreve principalmente, acho muito bacana, Obrigada. desde a época do Valor, depois com uma passagem pela Empíricos, eu acho que ajudou, né, ao crescimento ali da Empíricos, com uma coluna muito bacana a respeito de fundos, e agora num projeto seu, né? Que Uhum. seu, na verdade, que já tem mais, né, um belo time por trás, mas que você Sim. foi a pioneira. Então já acompanho o seu trabalho, não foi forçado. Eu fiz um convite aqui para os meus clientes, falei, ó, vamos falar com uma das maiores especialistas aí do país em relação a fundos de investimento, a toda a indústria. Obrigada, É, Rodrigo. é, E eu até, e um deles, a hora que eu solto, um cliente amigo, a hora que eu soltei o convite hoje de manhã, comentou: Poxa, mas ela não é tua concorrente? Eu Não. falei: Não, pelo contrário. Ela me ajuda muito, apesar de não ser uma parceira comercial direta, ela me ajuda muito, porque eu não tenho, às vezes, a autoridade, e muitas vezes o cliente pode desconfiar, né? O cliente, o prospect, que eu estou ali conversando, de algum viés meu na sugestão de um produto, e ter uma pessoa como a Luciana, uma empresa hoje como a Speech, que é independente, que não ganha nada quando o cliente investe no produto, recomendando aquele mesmo produto que eu estou mostrando para o meu cliente, isso traz uma credibilidade ainda maior para o meu trabalho. Né? Então, Ai, que legal. ela acaba sendo uma parceira. Eu Uhum. vamos aqui, só baixar aqui os comentários. O pessoal tá brincando comigo, não chora não, Luciana, porque é uma semana aí mais ou menos. Eu perguntei de onde as pessoas eram, tinha gente do Brasil inteiro, eu me emocionei. Então a galera tá me sacaneando agora, tá fazendo bullying comigo aí, Rodrigo. Mas você já está aí, ó. Já está. Isso é bom, isso é um sinal de reconhecimento bacana. Bom, não sei, assim, vamos começar. Óbvio que a maioria das pessoas está interessada em saber mais sobre investimento, mais sobre essa indústria de fundos, que vai desde renda fixa a ações, é, mas também curiosos para saber do teu trabalho, né, do teu projeto atual. Então, eu quero saber Uhum. como é que você quer conversar. Você quer começar? Você quer começar pela speech ou vamos para o mercado? Fica à Posso, vontade. posso falar um pouquinho sobre a speech muito rapidinho, só para as pessoas entenderem? Você já adiantou aí, assim, é uma pessoa que entende o que é o trabalho da speech, né? Que é raro, que é um negócio que está começando, né? Mas achei muito legal isso. O que que a gente faz, né? A gente recomenda investimentos para pessoas comuns, na língua das pessoas, né? Eu sempre falo, meu pai é médico, minha mãe é artista plástica, então se eu falasse economês, ninguém ia me ouvir em casa.
Então, me preocupo muito em falar de investimentos de uma forma simples, e o que eu fiz na Speech foi reunir um time que, assim como eu faço isso em fundos de investimento e tenho esse propósito de vida de traduzir o mundo dos fundos para a pessoa comum, sempre de uma forma assim, eu quero trazer a pessoa comum para uma ideia de investimentos mais sofisticada. Eu sou completamente contra a abordagem, vai esse fundo aqui porque sacode pouco, então você vai ficar tranquilinho, assim você não se machuca, investidorzinho. Eu sou completamente contra isso, o fundo bom mesmo, e eu te falo, segura a onda aí, é para o longo prazo, né? Então eu faço muito esse trabalho. E aí para a Speech eu trouxe também pessoas que fazem esse estilo de trabalho na bolsa, na renda fixa, no global, e a gente está construindo esse time aí, que a ideia é essa, a gente só recomenda, né? A gente nunca pega no dinheiro do investidor, ele tem que pegar as nossas recomendações, que são independentes de fato, e olhar para elas e tomar a decisão deles, né? Então, esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a investir melhor. É isso aí, boa. É o nosso trabalho. E aí a combinação dos dois melhor ainda, porque ele precisa sempre de um assessor para realizar, para efetivar o investimento, né? Então, arroz, feijão. Hoje na Speech, quais são, né, as coberturas, no teu caso, fundos de investimento, mas quais são os outros relatórios, análises que já estão sendo feitas, né? Então, eu faço fundos junto com a Carol, né? A Carol trabalhou em fundos de pensão a vida inteira, então, analisando fundos. Carol Oliveira, muito boa também. E eu trouxe o Guga e a Cris para fazerem análise de bolsa. A análise de bolsa na Speech é diferente porque a gente misturou uma fundamentalista com um analista técnico. Então, uma misturinha aí, né? E além disso, a gente tem também em renda fixa o Guilherme Cadonhoto, que trabalhou em trading de renda fixa a vida inteira, na Sul América, no Porto Seguro. Então, essa ideia de que agora a gente vai precisar ter uma renda fixa mais sofisticada, né? Com o mundo de juro baixo, que continua, né? Mesmo no meio dessa, ainda mais forte no meio dessa crise. E também a Fran Balbina, que a gente trouxe para cuidar de investimentos globais, que ela trabalhou ajudando investidor institucional a investir fora a vida inteira. E essa é uma frente que o investidor tem que aprender mais a explorar, né? E que o investidor pessoa física, praticamente a gente tem 1% do dinheiro do investidor brasileiro está em investimentos fora, né? E isso para mim é inaceitável. A gente vê no momento desse que, por exemplo, você tem lá um Luiz Stuhlberger, que é o grande gestor brasileiro, falando, cara, essa é a hora de investir em S&P, né, que é o principal índice da Bolsa Americana. As empresas de tecnologia, todas lá fora, né? Assim, a gente ainda tem infelizmente, a nossa bolsa ainda não é tão forte em tecnologia, ainda que tem empresas avançando nessa linha, como uma Magazine Luiza, por exemplo. Quando a gente olha para mim, assim, essa foi uma frente que eu dei uma forçada e falei, olha, eu não acho que o investidor ainda está tão interessado em saber de investimentos no exterior, mas ele deveria estar. E aí a Fran eu trouxe para cuidar dessa frente, ela faz isso muito bem também, que é essa ideia de ampliar o horizonte, né? E até no momento como esse, que a gente olha para a economia brasileira e a gente teve um fim de semana aí tenso, né, de política e tudo mais, a gente olhar para a nossa carteira, ela está toda em Brasil, dá aquele incômodo. Então, para mim, é uma Exatamente. frente, né? Uma frente que a gente tem que explorar melhor também. E é isso, né? Eu acho que assim, acho que a vida inteira o brasileiro tinha um, um- uma, quase que uma penalidade em pensar em outros investimentos, que era a taxa de juros que a gente conviveu durante a vida inteira aqui, em dois dígitos, né? Então, vou mandar dinheiro para fora? Poxa, não, eu ganho 15% aqui. Vou aplicar em bolsa? Não, eu ganho 15% aqui. Vou comprar um multimercado desse gestor Bambambam, do Stuberger? Não, eu ganho 15%. Mal sabe ele que deixou de ganhar muito mais. Mas correr risco era algo quase que proibitivo para 95% dos brasileiros, porque você tinha uma compensação ali que era aplicar em renda fixa, né? Em renda fixa de baixo risco, né? Sim. Muita gente com dinheiro na poupança. Agora mudou. Agora mudou porque a taxa de juros no mundo inteiro é baixa e no Brasil, por consequência, também vai ser baixa. E a gente não tem nenhum horizonte para isso mudar, né? Com os dados de inflação que estão saindo, a gente provavelmente espera menos inflação para frente, menos juros também. Então, o brasileiro vai ter que aprender a investir, vai ter que ler relatório, vai ter que entender mais de investimento, né? Vai ter que diversificar geograficamente, porque ficar 100% posicionado no Brasil é o que você falou.
ah, pô, tá todo mundo indo numa onda boa, saindo da quarentena, boa, né, melhor, saindo da quarentena, com estímulos econômicos vindo de todos os lados, e aí, de repente, uma confusão política que faz a Bolsa quase dar um novo circuit break no meio de um momento que era para ser melhor. Tanto é que essa semana até hoje foram 3 dias de forte alta na Bolsa. E é até incrível isso, né? Desculpa te interromper, Rodrigo, mas Imagina. é que a gente tem conversado com alguns gestores, como tá difícil de interpretar o mercado, e aí vem muito do que eu tenho defendido para os nossos clientes, que é não fica tentando tradar isso, sabe? Principalmente eu, que sou muito defensora dos fundos de investimentos, tem uns profissionais muito bons cuidando disso para a gente. Então, relaxa, né? Porque o que aconteceu essa semana foi muito engraçado, porque no fim de semana a gente estava ali naquela expectativa de, não, acabou, né? Tipo, explodiu, né? Ali o Moro saiu, agora já era. E, na verdade, o que aconteceu foi que, conversando com os gestores essa semana, a interpretação de muitos foi, na verdade, como o Moro saiu, é menos provável que o Bolsonaro tire o Paulo Guedes, que é o grande O é, super-ministro. o super-ministro, o ídolo do mercado. Claro, ele não vai querer comprar uma briga agora com ele se já foi com o Moro, né? E aí o mercado reagiu super bem. Não foi só isso, óbvio, né? Teve notícia também ligada a medicamentos e tudo mais, mas para mim, todo mundo que está tentando numa hora dessa, ai meu Deus, deu tudo errado na política, vou vender tudo na segunda-feira, tá correndo atrás do rabo e tá tendo perdas, né? Tá realizando prejuízos que não precisava ter realizado. Eu tenho defendido muito para o investidor, gente, isso não é hora de fazer movimentos bruscos, principalmente para quem investe via fundos, como eu, deixa o profissional e, assim, eu tenho gostado muito do gestor que tem sido mais cauteloso nessa hora, de não ficar ali não, agora vende, agora compra, agora vende, agora. A gente não sabe, né? A gente tem uma incerteza de cenário muito grande e isso tem feito as pessoas que fazem isso perder dinheiro, na verdade. A gente já fez daqui também, enfim, vários estudos que mostram que quando a carteira ela já está bem balanceada, é, óbvio que ao longo do tempo você deve ir ajustando de acordo com o perfil do investidor e de acordo com o cenário, mas são ajustes normalmente suaves. Quanto mais você mexe numa carteira, a chance de deixar dinheiro na mesa é maior. Ah, não, esse fundo não foi bem esse mês. Resgata desse fundo e aplica naquele outro. Dito e feito, aquele fundo vai começar a ir mal, porque vinha bem há um ano, quando você olhou na lâmina, e agora ele vai entregar rentabilidade. Ah, não, ações não está bem, corre todo mundo para renda fixa em março. O que aconteceu? Todos os fundos de renda fixa, e aí muitos investidores nem sabiam que isso era possível, né? Renderam negativo e Uhum. vão render de novo agora em abril. Então, E assim, é não. muito, isso que você falou é muito forte para mim. Uma das grandes lições foi desse giro nos multimercados, porque a crise do coronavírus ela inverteu o ranking dos multimercados. Então eu estava apanhando aqui há mais de um ano no mínimo, porque estava mantendo a recomendação de Gávea, Adam, SPX. As pessoas estavam muito, eles perderam a mão, e tal. E eu, não, gente, calma, são perfis de Ficaram muito gestores grandes. diferentes. Ficaram muito grandes, exatamente. Eu, não, segura, são perfis de gestores diferentes. É sempre bom você ter ali na carteira o mega otimista, mas também o capa preta, né? Porque dependendo do momento de mercado, um deles vai melhor. E o ranking virou hoje os melhores, dentre os melhores multimercados estão SPX, Gávea, Adam, e que também não é para Ibiúna. sair. Ibiúna, Ibiúna para mim é As até um velhas caso. escolas, né? As As velhas escolas. velhas escolas. Não, Ibiúna para mim ainda é um caso muito. Eu gosto muito deles, né? Eu gosto muito do Ibiúna na rede STH. E eles foram assim um grande exemplo porque eles são dos poucos que não inverteram no ranking, né? Eles vinham bem e continuaram bem, mas é um fundo que com frequência eu recebia feedback de investidor que a gente recomendava e falava assim, mas será que esse fundo não é muito, porque ele nunca ficava muito no topo, Em né? Ele tá primeiro, né? sempre isso, ele sempre tá ali no segundo quartil e tal. Mas ele, nossa, se comportou lindamente, né? E para mim esse fundo é legal porque eles são grandes, o Rodrigo Azevedo e o Mário Toró são grandes especialistas em política monetária, né? E a gente está navegando um mundo de política monetária complexa, assim, quem sabe navegar esse mundo está indo muito bem agora. Então, para mim, é um grande exemplo de que, para mim, na verdade, essa crise mostrou que o mix de multimercados na carteira, enquanto, por exemplo, um Capitalo, que é excelente, ficou um pouco para trás agora. Então,
Aí a pessoa fala, então agora não é mais ficar no capital ou verde, por exemplo. Não, gente, calma, o legal é a misturinha, né? É a sexta, né? É a sexta, Por exatamente. isso que não dá para ter nem 100%. Ah, tá bom, eu vou ter um pouco de multimercado, 100% no verde. Também não Não, dá. O Stuberg é maravilhoso no longo prazo, mas ele tem anos ruins. Ele tem momentos onde ele vai acertar menos do que outros. E aí é legal quem entende da complementariedade desses caras, né? Porque também não adianta selecionar os três que estão indo bem no mesmo período, provavelmente são casas com perfil muito semelhante, né? exato. Não, é esse correr atrás do rabo que é péssimo. Isso que você falou também dessa essa alocação, essa tentativa de fazer timing de mercado, né? Agora eu vou sair da bolsa, vou para o crédito, agora eu tenho um grande ídolo de alocação que é o David Swensen, que é o alocador da Universidade Yale, né? E eu sempre assisto, ele tem um vídeo dele que ele dá uma aula maravilhosa de investimentos e alocação, que eu sempre assisto de novo para focar, não, é isso mesmo, que ele faz um estudo de um prazo muito longo que mostra que o timing de mercado ele responde por praticamente nada do desempenho de uma carteira no longo prazo, né? Pode responder por alguma coisa assim, mas o que mais responde de fato é essa escolha de alocação e o respeito a ela. Isso dói, né? Porque é você entrar agora no mercado caindo e sair comprando fundo de ação para repor o que caiu. Eu sempre recomendo ter 5 a 7 mil por cento da sua carteira em ouro e dólar, de preferência que esse dólar não seja, pode ser um fundo cambial, mas que já seja uma exposição ao exterior, a ações também sem hedge, né? E essa posição ela subiu 50%, né? Ouro em dólar subiu muito, né? Esse ano, da última vez que eu olhei, estava em 50%. 52, é. Isso. E aí você olhar para aquele ouro e dólar arrebentando, tirar aquele excesso e realocar nos fundos de ação que estão caindo, é completamente contraintuitivo, né? Se eu vi no Mil Notícias de que a gente nunca vai sair dessa, que é totalmente estudado pelas finanças comportamentais, né? Esse viés de se a gente está no lixo, a gente acha que vai estar no lixo para sempre. Se a gente está na euforia, vai ser euforia para sempre. A gente controlar esse sentimento que é muito orgânico, né? Instintivo, e nessa hora ter essa força. Que eu acho que tem ajudado muito é que tem muito fundo de ação bom abrindo, né? Então você fica, nossa, dá aquela coragem para, cara, se eu estou aqui, eu quero. É, eu tava falando com o Breda até 2 semanas atrás. Eu gosto do Breda não só pela qualidade Também. da gestão, mas principalmente por ele ter um papel de educador, né? Que eu acho que é um pouco do nosso papel aqui também, né? De levar mais educação financeira para os nossos clientes. E ele é o único, ele talvez é o gestor que mais faz isso, né? De forma ativa, né? De falar de educação financeira. Eu falei, pô, você está um pouco satisfeito, apesar da queda do Alasca ter sido muito forte em março, no fundo você está um pouco satisfeito de saber que os investidores estão resgatando menos? Eu, pelo menos aqui, não tive gente ligando apavorada, não, resgatam a minha posição do fundo de ações. Tivemos, sim, ao longo dos piores momentos ali, muita gente aportando. Legal. O que é, eu estou no mercado desde 2005 e eu lembro bem que 2008 não foi assim, né? A dinâmica Legal. foi a pessoa física foi a última a sair dessa vez, fez o aporte, né? Normalmente pessoa física é sempre a que entra no pior horário, sai, né? Foi isso a Sim. história inteira, e dessa vez não foi. Dessa vez os institucionais, por conta das alavancagens e dos stops, eu acho que perderam mais dinheiro do que a pessoa física. Não, Né? perfeito. Eu fiquei muito feliz com esse movimento, porque eu acho que sim, é fruto de um trabalho que muita gente tem feito bem no mercado de educação financeira mesmo, do investidor não sair. E eu achei muito legal, porque no começo os gestores me falavam assim: Luciana, eu estou impressionado, o investidor não está saindo. Não, mas é porque ele não viu ainda, a cota não apareceu. Eu, não, gente, ele está mais educado. Não, não, é porque ele não viu. Aí passou, a cota apareceu. Não, não, Luciana, acho que é porque ainda não bateu na renda dele. Aí está passando, o investidor não sai. E É, cara, obviamente a decisão correta, ainda mais que a queda foi muito rápida, né? Então, assim, você sai agora, se você, para mim, assim, tá muito claro que para quem tem um dinheiro que pode ficar investido por 3, 5 anos, é claramente uma janela de entrada. É engraçado isso, né? Porque quando eu olhava para os fundos ou ouvia as histórias dos gestores ali de 2008, 2009, que era uma época que eu estava fazendo mestrado, era bolsista CNPq, não teria condições de investir.
Eu olhava para eles e falava assim, eu olho para eles hoje, eu sempre falei assim, ai gente, o que que eu estava fazendo nessa hora, né? Porque Por que gestores eu que não gastei dinheiro? por que que eu não investi, entendeu? Porque tem muito gestor que perdeu dinheiro em 2008 que fez 100% em 2009, né? E Bom, eu que sou... O Stuberger eu sempre falo, desculpa te dizer o clássico Não, que disso. isso. Em 2008, vários multimercados tentaram pegar aquele momento que parecia ser uma grande promoção e fazer compra. Quando as cotas saíam no final do mês, o investidor se apavorava e resgatava. O único fundo que conseguiu, dada a credibilidade, 2008 já era um fundo de 10 anos de história no mercado, o Verde, conseguiu manter, né, a quantidade de cotistas. Eu acho que ele até chegou, ele já era um fundo fechado, chegou a reabrir para captar, captou. Ele caiu, se eu não me engano, 10% ou algo parecido em 2008, e na janela de 2009 ele fez 50 e poucos por cento de retorno, porque ele Pois comprou é. bolsa naquele momento onde todo mundo estava desesperado, precisando vender, querendo vender, porque o mundo ia acabar, o capitalismo ia ruir e tudo isso. E aí, quem teve paciência, quem confiou na capacidade, né, da gestão do time deles, teve um retorno, né, muito melhor no ano seguinte. Não, Brasil Capital para mim é outro exemplo, que é um fundo que eu gosto, 2008. Eles nasceram em 2008, né? Então perderam dinheiro ali no começo e 2009 eles renderam mais de 100%. E aí é legal isso também que as pessoas acham que ele vai recuperar no máximo o que caiu e não é, né? Porque as empresas listadas em bolsa são grandes, então esses gestores são bons em identificar quem está mais alavancado, quem está menos. Então a volta pode ser mais forte do que a ida, né? E aí eu acho que é até legal também, Rodrigo, já que você citou a Alaska, né? Também é uma recomendação muito antiga minha. Gosto mais do institucional, que não tem a parte de juro e câmbio, mas também gosto do juro e câmbio em proporção menor no portfólio. Falo sempre que é a pimentinha. Muita gente agora falando, mas pô, caiu muito. Se você olha em janelas maiores, eu gosto de olhar fundos de ações de janela de 5 anos, ele ainda ganha Que é o muito dinheiro correto. em relação ao Ibovespa. Então, assim, o que eu tenho falado para o investidor é que a gente precisa ser menos bipolar, né? Assim, nossa, agora eu amo o Breda, agora eu amo o Stuberger. Agora, cara, é todo mundo humano, ninguém é Deus. Tem gestores muito bons no mercado brasileiro, mas assim, essa idolatria, e daqui a pouco agora eu odeio o Breda, sabe? Acho que a gente precisa ser mais equilibrado. Eles É, são bons sim, mas eles é vão eu, ter momentos eu, bons e ruins. eu acho que todos esses caras que a gente já citou nomes aqui, tem mais pelo menos uns 20 que a gente poderia citar, eles são caras que acertam mais que erram. Né? Uhum. Eles não acertam 100%, eles acertam mais que erram, então vão ter janelas ruins, mas como já são pessoas que se provaram ao longo da história, você ficar se posicionado no fundo e evitar tentar fazer esse market timing, que normalmente não dá certo, porque você sai e entra na hora errada, vai vir a recompensa no retorno ao longo prazo. Né? Ainda mais Total. agora, que a gente não tem para onde correr, né? Então, assim, Exato. Não não tem o dá. CDI ali te esperando para te abraçar. Você E dormir crédito, quietinho. high grade, que foi o que você falou, high yield, desculpa, que foi o que você falou, as pessoas vão ter que aprender, vão ter que ler mais relatório, entender, do mesmo jeito que tem que entender na hora de comprar uma ação, vão ter que entender na hora de comprar o crédito. Ele é binário, né? Ele é ótimo enquanto está pagando, mas Uhum. se Não, ele eu não tenho. paga, é zero, né, o valor. Não é que nem a ação que vai É. caindo. Se a empresa entra eu lembro aqui de uma baita empresa, a OAS. Todo mundo emprestava dinheiro, todos os bancos emprestavam dinheiro para a OAS no mercado. De repente, lá na Lava Jato, ela foi a primeira a ter problema, pedir RJ, os fundos tiveram que marcar zero e quem tinha uma debênture de OAS na carteira perdeu de 100 para zero em um dia. Não tem, né, Sim, meio negociação. termo, né? Não, e É, aí eu acho que assim, na verdade, esse estresse de crédito agora, e também o que teve acho que foi no fim do ano passado, né? Novembro, outubro, eu acho, foram muito educativos, na verdade. Eu sempre orientei muitos investidores a olhar, parece engenheiro de obra pronta, mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou falando a verdade. A olhar fundo de crédito como uma classe de ativos e não como um lugar onde você vai deixar o dinheiro que vai dormir e que você pode usar a qualquer hora, né? Eu sempre incentivei muito a deixar a reserva de emergência algo muito mais seguro
E aí, olhar os gestores de crédito, tem alguns que eu gosto muito da Capitânia, eu gosto muito da Brasil Plural, eu gosto da JGP, mas assim, são grandes especialistas em crédito que sim, vão ter períodos de prejuízo, porque é normal, né? O nosso mercado de crédito, por conta de pouca negociação, com frequência marca pouco, mas agora está dando para ver. E sim, eles também vão sofrer junto nessa hora, mesmo os bons, porque está tendo uma fuga para liquidez e os papéis que eles têm na carteira vão ser marcados como piores nesse momento. Mas, assim, eu até estava falando hoje para os nossos clientes, eu coloquei dinheiro em fundo de crédito essa semana, porque eu olhei assim, cara, que gestor que está fazendo a festa agora, sabe? Para Uhum. mim, quais são os gestores? Tem gestor de crédito muito bom que está olhando para o mercado agora e falando, cara, tem um monte de oportunidade, porque tem gestor desesperado tendo que jogar papel no mercado a preço de banana e tem gestor de crédito bom que Não, está comprando. tem letra financeira de banco de primeira linha, com vencimento para daqui a um ano, sendo negociada no mercado a 120, 130 do CDI. Pois é. É, assim, isso era negociado perto de 100%. Então, perdeu 20% de valor um papel de um banco de primeira linha. A gente está fazendo as contas, os fundos do Tier 1 ali, de crédito privado, liquidez D+1, que tem um retorno ali perto de 100 a 105 do CDI, hoje o carrego desses caras está a 150 do CDI, porque eles foram tão penalizados pela marcação desses títulos, né, que agora, se não tiver mais nenhuma marcação pior, só rodar no nível que está, eles vão passar a entregar uma cota diária de 150 do CDI. É um fundo de crédito bom, crédito de primeira linha, Uhum, com liquidez em D+1. Né? Então, uhum. quem conhece, quem entende a dinâmica e está olhando o teu relatório, está olhando, está conversando no mercado, isso é hora de aportar, não de tirar desses fundos. Eu tenho defendido muita carência também, Rodrigo, porque eu acho assim que você tem que dar tempo para esses gestores, sabe? Eu acho que o mercado ficou um pouco acostumado com esses D1, e eu acho que eu me sinto mais segura num fundo de crédito, principalmente quando eles são mais D30. sofisticados, um D30 ou um D45. Eu acho que o mercado vai ter que se diferenciar mais, né? O gestor de curto prazo, Isso é ele não verdade. pode ter papéis tão sofisticados. E assim, eu acho que você falou uma coisa no começo que é muito sério. Tinha muita gente também em fundo de banco, que é o fundo DI, que achava que para mim foi um movimento muito perigoso também, que achava que fundo DI não tinha crédito privado. E aí é bom lembrar que assim, fundo que tem menos de 50% em crédito privado, ele não precisa colocar crédito privado no nome. E aí eu acho mais perigoso, que é você está com um gestor que nunca vai recuperar aquilo, porque não tem como, né? Então eu também acho legal você estar num gestor de crédito que ele tem potencial para comprar papéis que vão para pegar também a recuperação. Eu acho que vai ser um momento também para os gestores reolharem os fundos e falarem, cara, o que, que é bom aqui, quais são as melhores práticas desse mercado. É um mercado que eu acho que vai se desenvolver muito com esse estresse e que tem gestor e tem abriu Bom, oportunidade de falar um que eu adoro, desculpa, mas o debêntures isentas da Quinea, nossa, assim, caiu de preço absurdamente listado em bolsa. Assim, está surgindo um monte de oportunidade legal. não, eu acho que quem tem recurso disponível, quem tem caixa, quem consegue fazer um remanejamento, tem muita opção bacana para aproveitar, com baixo, né, com uma simetria de risco e retorno interessante. Vamos, só para organizar aqui, vamos voltar um pouco lá na parte do internacional. Muita gente, talvez, a hora que você falou que recomenda investir em fundos, né, fazer uma alocação global, investir fora do Brasil, talvez pare poxa, mas com esse câmbio, né, agora 5,50, será que ainda assim faz sentido? Eu acho que eu gostaria que você comentasse que hoje tem opções de investimento no Brasil, né, em reais, mas exposto a índices ou ações americanas, né? O mercado está se sofisticando nesse sentido, né? Eu até, assim, como eu defendo muito que esse 7,5% esteja em ouro e dólar, eu até falo, deixa um pedaço da sua carteira sem hedge mesmo para proteção, né? Se você for pensar, e aí a partir daí eu concordo, aí você pode redear e tudo mais. Porque se você for pensar, na verdade tem até gestores muito bons que estão posicionados em dólar ainda pela perspectiva de valorização. Eu olho essa parte da minha carteira como um seguro, assim, fica um tempão sem ganhar dinheiro ali e de repente vem o retorno. Então, eu acho que uma parte tem que ser sem hedge mesmo,
E aí, claro, como a gente tem a maior parte das nossas despesas de fato é em real e realmente o dólar causa uma volatilidade que muito investidor não aguenta, fazer uma parte com hedge também, a partir daí, também acho muito legal. E aí, eu acho que tem algo muito legal lá de fora, que é usar, porque assim, a gente tem várias tendências no mercado brasileiro de tentar incentivar o investidor a ir lá para fora, né? E uma era, já que ele gosta da renda fixa, vamos oferecer a renda fixa lá fora, ou já que vamos oferecer o feijão com arroz. Eu tenho gostado muito de, e eu faço isso para minha carteira pessoal também, de complementar com coisas que não tem no Brasil. Então, vou te dar um exemplo, uma indicação, vou abrir aqui uma indicação da Fran, que é a nossa analista de global, que eu adorei, descobri com ela, que é o AXA Digital Economy. Cara, esse fundo é fantástico. Ele investe em um monte de empresas que só ganham com o avanço tecnológico, e você tem uma Alibaba lá dentro, você tem. E a gente está vendo, assim, quem está ganhando com essa crise, né? Uma Zoom, Disparado. é uma Alibaba, E aí você olha para a carteira do Disney, fundo, uma Netflix, a Disney, Disney que tá Netflix, com os parques fechados, está faturando por conta da produção, né, de conteúdo. total. E aí, assim, vai. A Amazon. A Salesforce, a gente usa muito disparador de e-mail e a gente vê que tá, sabe, a comunicação via e-mail, newsletter está super forte, está dentro da carteira. Assim, tudo que está crescendo nesse momento está lá dentro, né? Um outro fundo que. E aí, esse é para qualificado, mas, por exemplo, um fundo que está no varejo que eu gosto muito é o IP Participações. E eles têm uma visão super legal de tecnologia. É das antigas, é dessa época, Rodrigo, nem é da minha. Ele é a primeira gestora independente do Brasil, né? Fala de banco, e tem um histórico surreal quando você olha, tá indo super bem nessa crise, assim, bem melhor do que o Ibovespa, e porque eles misturam ação de qualidade no Brasil e fora. E aí, só lembrando, eu não sou comissionada por ninguém pela recomendação, são gestores realmente que eu gosto muito. E a IP, ela tá com esse olhar muito forte para a tecnologia, né? Então, olhando, cara, que empresas que ganham agora? E como eles investem via BDR, eles podem oferecer o fundo no varejo. Então, é um fundo que também não está só disponível para o investidor qualificado e que também está ganhando aí. Eu acho que vai ganhar muito mais com a volta, porque eles estão identificando quem são as empresas que vão ganhar com isso, né? Porque algumas vão, né? O mundo está claramente virando mais digital, né? Assim, é uma coisa que a gente vem discutindo muito e é a grande tese. Eu acho que você vai dos que estavam mais otimistas aos que estavam mais pessimistas com o Brasil, né? Stuberger numa ponta, Márcio e Rogério Ah, Xavier na outra ponta. Estão todos investindo em bolsa americana, né? Todos estão total. com posição nessas empresas de tecnologia, né? Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, enfim, cada um ali com algumas queridinhas, mas todos estão olhando para lá. O primeiro motivo é porque não é só porque elas vêm crescendo, mas é porque a gente sabe que agora o americano que está, os Estados Unidos está imprimindo 10% do PIB dele para tentar segurar, acomodar um pouco a crise pandêmica. A gente já sabe que o comportamento do americano não vai ser reposicionar esse dinheiro na economia real. Grande parte disso volta para os ativos, né? Até porque Uhum, o cara está com medo de gastar, de investir, de aumentar a fábrica, a produção, então ele vai botar no banco, ou corretora, ou plataforma de uhum. investimento. E lá nos Estados Unidos, eles só investem em ações, né? Não é que nem aqui, que é 90% renda fixa. Lá é 90% ações e um pouquinho que é reserva de emergência em tesouro americano. Então, vai ter inflação de ativos. Provavelmente a Bolsa Americana, que já está 0 a 0, né, com o que virou o ano, já não, acho que não está nem mais negativa no ano, Uhum. provavelmente ela vai subir muito mais do que antes da crise. Poxa, mas mesmo com recessão, né? Sim, porque está antecipando o Sim. movimento e porque tem essa dinâmica de inflação de ativo, dado que o americano está com mais dinheiro na mão por conta da política do Banco Central. Então, a Sim. Bolsa Americana vai continuar performando bem. E aí eu acho que é isso que você falou. Você pode fazer essa opção. Hoje você tem os fundos que você citou e mais alguns vários, né? O Wellington, que acabou de estrear aqui no Brasil, na plataforma da XP, a GEL, que é uma casa daqui que investe lá fora. Enfim, você tem uma centena de casas aí que faz alocação internacional em ações. Algumas têm a versão redeada ou não redeada, então, se quiser ter esse componente dólar na carteira e não tiver em outro ativo, ótimo, faz por aí também.
ou se não, se achar que já, às vezes a pessoa já tem, né? A gente lida com um público um pouco mais private aqui no nosso caso, na Veda, então muitas vezes a pessoa tem já um recurso lá Dinheiro fora, lá alguma fora. reserva, e aí nesse caso ela não precisa ter esse dólar na carteira aqui no Brasil, então vale a pena Uhum. de repente ter o redeado até para não nos cobrar às vezes uma rentabilidade, o fundo foi mal, né? O fundo subiu 10 e o dólar caiu 20, aí o fundo aqui no Brasil cai 10, né? Não, tem que ter muito assim. Isso aconteceu até no momento aí do estresse também, que teve um momento absurdo que o ouro começou a cair, né? Que era a fuga realmente de tudo que não era dólar. E foi até o momento que a gente falou, cara, aproveita que a gente acha que é o momento de entrada no ouro para proteção também. E aí a pessoa, eu acho que isso é um risco mesmo. Você tem que conseguir olhar para o seu patrimônio e ver, porque a pessoa estava só com ouro e achava que tinha que estar com ouro em dólar. Ah, não, estava com ouro em dólar e o dólar subia e o ouro não, e ela não entendia essa separação. E para mim isso é muito importante que a pessoa entenda o que é cada ingrediente quando ela está investindo lá fora. Realmente, quando ela investe sem hedge, e eu acho que é um investimento muito eficiente e tal, porque você já tem as duas exposições juntas, mas quando ela investe sem hedge, ela tem que separar as duas coisas, né? Porque senão, realmente, ela começa a julgar o investimento em bolsa dela pela variação cambial, e a variação cambial, sim, traz uma volatilidade, sacode demais, não tenho dúvida disso. Mas aí que vem, assim, Rodrigo, que eu acho que uma grande lição mesmo desse estresse todo é a alocação, né? A partir do momento que você tem um pouquinho em dólar, que você tem a sua parte de renda fixa, acho que quem mais se machucou foi quem estava all-in em algo, ou em crédito, ou em bolsa, ou em um único multimercados, como você falou. E aí eu sempre faço um apelo para os gestores de multimercados para não deixar o mínimo tão alto, porque senão as pessoas pegam o dinheiro inteiro e põem num único fundo. Eles são incríveis, eu sei, o Rogério Xavier, o Stuberg, você escuta e dá vontade de botar todo o dinheiro lá, mas não faça isso, porque eles também têm momentos difíceis e é legal ter vários perfis diferentes na carteira. Para mim foi uma grande lição de alocação, tem sido uma grande lição de alocação mesmo essa crise, né? De distribuir, de ir montando a sua carteirinha. E assim, estou falando muito aqui, mas eu acho que Não, também está abrindo uma oportunidade grande de melhorar a carteira, porque alguns gestores muito bons estão abrindo. Então, assim, às vezes você tem um gestor que você gosta, mas não é dos seus favoritos ali, e aí você estava namorando ele só porque os outros estavam todos fechados. Assim, está num momento único de entrar em todos fundos abertos. muito legais. Estão Todos. todos abertos, assim, não tem um veículo que esteja fechado nesse momento. Eu acho que é uma oportunidade, pelo menos desde que eu estou no mercado, eu não me lembro de ter uma opção tão vasta assim. Eu falo que queria ser os novos clientes. Eu teve uma conta que né, a gente acabou fazendo um estudo e a alocação agora essa semana. Pô, tá uma delícia montar assim. Você tem renda Total. fixa, renda fixa com preço distorcido, ações baratas, fundo de ação de tudo que é tipo aberto, né, long buys, long Long only. bias, ficou um tempão que não tinha nenhum long bias aberto. Eu também estou aqui. Eu sempre falo para ter 30% da carteira de bolsa em long bias, que é uma categoria que eu acho incrível, dar uma defendida. E eu estava aqui com dificuldade de montar os meus 30, agora eu estou segurando para não chegar nos 40, assim, porque tem muito long bias. Eu adoro. Eu estava olhando a Trust, que é um fundo que eu adoro o long bias deles, está aberto e assim já tá no positivo no ano. Assim, defenderam super bem, é um long bias maravilhoso. Vários legais. O XP Long Bias reabrindo também, falava com o João Braga há uma Uhum. vida, assim, acho que eu não vou conseguir entrar no seu fundo nessa vida, porque eu adoro a gestão dele e estava fechado Foi o no melhor, foi o melhor da categoria durante muito tempo, durante muito né? tempo. E aí É um veio baita também, fundo. pô, quantas crises o João passou aí, superando, mesmo superando o Ibovespa até no long bias. Aí vem um momento de curto prazo que, não foi bom para o fundo, erraram o timing e tal, e aí as pessoas já começam, não é bom. Né? Eu acho que ter o equilíbrio agora, eu acho que a gente vai olhar para trás daqui a, 2, 3 anos e falar, nossa, cada gota de equilíbrio Que que eu tive momento. naquele momento cada gota de equilíbrio que eu tive naquele momento se pagou. Eu acho que a gente vai passar por isso. Eu acho que a analogia perfeita é assim, nós estamos, para gente que é do mercado financeiro, que gosta dessas coisas, né? Para quem não é, pô, os caras estão falando um monte de... vibram com umas coisas malucas, né? Mas é como se a gente estivesse num outlet agora, né? Com o dólar a 1,50. Assim, e a gente pode escolher tudo, né? Para comprar. Tá tudo barato, porque a outlet tá tudo em promoção, e aí tem aquela
promoção cumulativa. Então, a gente está, de fato, num momento que provavelmente a gente vai olhar lá na frente e vai falar, poxa, devia ter tomado um pouco mais de risco, poxa, devia ter comprado mais ações, porque volta, né? A economia, assim, quantas vezes a gente... Aliás, o Brasil, talvez até mais, né? A S&P vinha num momento aí já de anos de alta sem muita realização, né? O Ibovespa não, a gente tem susto aqui todo ano, então a gente já tinha que estar descolado disso, né? A gente tem greve dos caminhoneiros, a gente tem Joesley Day, a gente tem agora Moro Day, Moro. a gente, pô, todo ano a gente tem algum impeachment, queda enfim, você tem aí motivos todo ano para trazer, né, um período ali muito forte de realização, acima de 20% no acumulado de um mês. Então, o investidor tinha que estar já acostumado que esses momentos são oportunos para, né, se a carteira está bem balanceada, para ele ir lá onde está mais líquido, onde está ganhando um pouco mais, realiza, vem aqui para onde está, onde caiu, né, e vai fazendo assim que no longo prazo é o melhor jeito né, de transformar isso num retorno maior, né? Sim. Eu estou fazendo uma coisa aqui que eu acho que muita gente pergunta, como que eu faço esse rebalanceamento, né, da carteira e tal. Eu estou tentando muito assim com dinheiro. O que eu sempre defendo muito preservar a reserva de emergência. Eu sei que as pessoas têm incertezas agora à frente até de fluxo de renda. Então, tenho deixado ela assim no limite do que realmente é a reserva de emergência. Estava até brincando com o João Braga esses dias, falou que a reserva de emergência dele está na conta do Peixoto, que ele falou, se eu precisar, eu te peço emprestado. E você não libera. Sim. Exato. E você não libera. Não, vai que é para comprar minha... bolsa, né? Exatamente. Enquanto eu não falar que realmente é para um motivo de emergência, você não libera, exatamente. A minha eu estou mantendo na minha conta, que eu acho mais seguro, mas separada ela, eu tenho tomado muito essa iniciativa de ou tirar de ouro e dólar, que felizmente são fundos com liquidez rápida, ou aproveitar o dinheiro novo para repor exatamente o que os fundos caíram. Então, eu olho lá para o meu Brasil Capital. Caiu 3 mil, eu vou tentar repor o quanto antes desses 3 mil, como se eu estivesse dando uma segunda chance para o gestor que passou na minha avaliação quantitativa e qualitativa de recuperar aquilo. É uma forma simples de você ir rebalanceando, né? Então eu vou voltando para o meu equilíbrio original da carteira, né? Isso ajuda muito. Boa, melhor do que falar o que os outros têm que fazer, é a gente vê o que você faz, né? Vamos fazer uma provocação aqui, vamos fazer uma brincadeira. Como é que tá a tua carteira em percentuais hoje? Boa. Primeiro, assim, você se julga uma investidora arrojada, eu imagino. Eu sou de moderada arrojada, porque eu tenho uma preocupação em manter uma reservinha boa em renda fixa. Então, quando você olhar minha carteira e você falar que eu sou arrojada, vai ficar um pouco exagerado, porque eu tenho uma renda fixa. Mas, assim... É um moderado plus. Moderado plus, vai. Então, assim... Mas dinâmica. Dinâmica? Antigamente, na Ambima, antigamente, quando foi criado a régua de perfis, tinha entre o moderado e o arrojado ou o agressivo, tinha um tal de dinâmica. Aí depois todo mundo resolveu simplificar em conservador, moderado e arrojado, mas tinha, Era o conservador, plus. moderado, dinâmico, arrojado? Não, tinha o preservação de capital, que era o cara que não corria nem risco de CDB de banco, assim, era um negócio de título público. Aí tinha o conservador, moderado, dinâmico e arrojado / agressivo. Que louco. Então, eu vou te falar como tá mais ou menos, você me fala o que eu sou, tá? Porque tem gente que acha que é a minha diada. Eu tenho ali, eu tenho 7,5% em ouro e dólar, sendo que uma parte desse meu dólar é feito via alocações que eu tenho em fundos que têm exposição a dólar. Então, me perguntaram isso aqui. Como é que você faz essa alocação em ouro e em dólar? Tem alguma... Aí deu uma falhadinha. Eu uso fundo de ouro e fundo de ouro com exposição a dólar, em parte. Então, metade, mais ou menos, eu deixo em fundo de ouro com exposição a dólar. Existe, né? Fundo de ouro Acho que sem todos hedge. Os bancos devem ter algum na plataforma. Na verdade, até... gestão passiva, então não tem muito... É gestão passiva. Um cuidado que eu tenho, na verdade, é de não comprar fundo de ouro que também faz exposição a crédito, porque rola isso. E aí, nos bancos, tem muito fundo de ouro
que também tem crédito privado na carteira, e eu acho que, pô, você se expõe a mais um risco. Isso aqui é minha proteção, eu não quero risco aqui. Então, eu Bom, prefiro fundos. eu vou fazer o jabá da XP, então lá tem o trem de ouro, que tem o trem Trade de ouro, ouro eu em uso esse, dólar e pronto. o trem de ouro redeado. Então tem as duas Perfeito. opções Eu lá, uso taxa de administração baixinha. isso, eu uso ouro em dólar, perfeito. E aí, para o resto que é dólar, eu uso um pouco via fundo cambial mesmo, que é um pedaço ali que eu consigo ver, cara, isso aqui tá pronto, é dólar, mas cada vez mais eu tenho migrado, aproveitando aí as sugestões da Fran, porque eu sou uma grande especialista em fundos brasileiros, mas a Fran entende muito de globais. Estou migrando para fundos sem hedge, tá? Para ficar mais, essa parte mais exposta a dólar mesmo, para eu aproveitar o 7,5. Aí eu sou uma grande fã dos multimercados, então tenho por volta de 40% em multimercados, o mais diversificado possível, assim, eu gosto de ter essa parte bem, Long, assim, quanto long mais eu short. posso misturar, não, long e short nem eu prefiro long bias, assim, porque eu não gosto muito do fato do Tá. long e short ter come cotas e tal, assim, então eu sempre prefiro dos gestores que têm long e short, eu prefiro long bias deles. Mas eu faço gestores com perfis diferentes, sabe? Eu brinco que é a carteira dos 7 anões. Tem o Zangado, o Feliz, o Soneca. Não precisa abrir os percentuais porque vai dar muito trabalho, mas fala os nomes aí que estão nesses Ah, 40%. eu gosto muito da SPX, gosto muito da Adam. São, em geral, os que eu recomendo. Eu gosto muito da Kinea, porque eu acho que é um cara que se preocupa com volatilidade e tal. Adoro a Capitalo. E também é uma que agora não está tão bem, mas no longo prazo é um fundo incrível. Aqui é perigoso, viu? Que se eu não cito um aqui que eu Vai puxar a tenha. orelha, né? Eu tô te botando Já numa cilada aqui. vou. Você não falou que me recomendava, não lembrou de mim na hora, mas estou citando. Eu gosto muito da Adam. A Deixa eu desculpa é ver que se eu estava estou esquecendo. fechado quando você tinha ali. Fala que agora você está no projeto, tá precisando de dinheiro para botar na empresa. Exato, exato. Quando você Pior estava que com o é. capital, estava fechado pro fundo. Então, é uma boa Essa é desculpa. boa, hein? Essa é boa. E Biúna, falei aqui já, acho eles muito bons. Gosto muito. O verde, né? Óbvio, do Stuberg. De fundos de ações, tá? Brasil Capital, Velt, vou ver se eu tô lembrando. IP, é um fundo que eu tenho desde muito novinha. Bogari, foram os meus primeiros fundos de ações. Que mais? Dos long buys, eu já falei aqui de Trust, entrei agora no XP. XP, que eu ainda não tinha conseguido. Deixa eu ver, tá faltando algum long buys importante. O Ibiúna também, eu gosto da parte de O bolsa STH. deles. O STA, o O long long, bias. que o long Long bias, short não, do desculpa, Ibiúna também é muito bom. o long only. O André Leon é muito, É, muito competente, né? Muito bom, antigo aí também de mercado. É, BRZ, né, Ana? exato, né? Nossa, faz tempo essa. Que mais? Em crédito eu já abri aqui os que eu mais gosto: Capitânia, JGP, Brasil Plural. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém importante aí da carteira. Eu falei de SPX nos multimercados, né? Um fundo que eu gosto também há muito tempo. Tem o meu caixa em título público pós-fixado mesmo via fundo, que eu acho que é bem mais eficiente do que tesouro direto, que você tem que ficar pegando um tesouro direto fechado e tal. Então, e tem fundos com taxa baixa aí. E aí nos multimercados, quando você faz a tua sugestão, ainda mais agora nesse cenário de taxa de juros baixa, você olha as versões Mais mais porrada, turbinadas, as total. mais turbinadas, Gosto de porque tem que alta vol. justificar o 2,20. Total, não, perfeito. Eu falo que é o amaciante concentrado, né? Se você pode comprar um amaciante concentrado, inclusive, bem lembrado, eu troquei o meu Absolute Red pelo Vertex que abriu agora, que é dessa linha que eu falo, foi um ótimo momento para você fazer esse movimento. O Ibiúna Red STH já estava aberto há um tempo, mas eu trocaria o Ibiúna Red, troquei no passado o Red pelo Pelo Red STH. STH. Infelizmente, algum, por Capa exemplo, pelo capital, o capa capa pelo pelo Zeta. Zeta, perfeito. Alguns não ficam tão disponíveis tão fácil, mas sempre que dá, o Nimitz pelo rápido. E aí, por isso que eu tenho aí, eu falei um pouco da alocação, eu acabo tendo uma parte maior em renda fixa, e por isso que talvez algumas pessoas me vejam como, que vai dar uns 30% aí em renda fixa, como mais moderada, porque eu não gosto do meio termo. Pega um multimercado aqui, média vol. Não, eu odeio isso, sabe? Cara, é multimercado, da parte que eu corro risco de verdade. Então, Multimercado alta O vol, Quiné, o Atlas. o Atlas, perfeito. Sempre que dá para trocar também, eu faço essa troca, né? Infelizmente o Stuberger não fez o alta vol dele ainda, senão eu já estaria lá dentro também. E o SPX, quando dá, também via o Raptor. Então,
eu tenho feito muito essa migração também nos que eu já tinha comprado lá atrás, e aí as pessoas falam, ah, mas vai pagar imposto e tal. Cara, não, como eu compro esses, eu invisto nesses fundos para Longo longo prazo. prazo, eu prefiro trocar e ficar no melhor, né? E deixa eu ver se eu esqueci alguma. Ah, acho que eu falei alguns aqui dos que eu mais gosto, mas. E aí, é essa que é o grande. Eu estava falando esses dias com os clientes mesmo, né? O grande desafio agora é também tomar cuidado para não botar 300 mil fundos na carteira, né? Então, eu acho que vai uns 5 a 7 fundos de ações tá bom, uns 5 a 7 multimercados, e aí dá para passar um pouquinho se você teve acesso a todas as melhores opções do mercado, porque se eles são um pouco diferentes entre si, a combinação funciona bem, fica legal. Boa. Você vai contar da sua também, Rodrigo? Qual a sua Posso. alocação estrutural? Não, mas você já viu que aqui, até pelas concordâncias, ela é parecida. Tem, assim, Uhum. dos multimercados, nomes que você não citou, mas que eu gosto muito, é o Legacy, que é uma casa Ah, mais eu nova. adoro, desculpa. Eu tenho o Legacy também na minha É, carteira. é uma casa mais nova, mas que a gente, enfim, eu já conhecia a turma, o trabalho que eles faziam há mais tempo, então gosto. Uma casa que eu gosto e que também não passou por um momento tão bom, mas no longo prazo são muito bons, é a Vintage. Ah, É, eu essa eu acho que assim, tive no passado, eu não tenho mais. Ah, eu esqueci de é, citar a Alaska. Eu tenho Alaska também na minha bom, carteira. fundos de ação, Alaska, Equitas, A Equitas eu não é, tenho. já é uma casa ela é bem antiga também, então 2007, 2008 tinha um fundo chamado Equitas Zenith, que foi Eu muito leio. bem durante um bom momento. Ele era mais multimercado do que ações. Era ele, da mesma febre que a gente viveu há pouco tempo atrás com Adam e SPX, era, era ele e o, meu Deus do céu, os que Ah, acabaram, Divis. A a Divis. Advis. Eram os dois assim que rivalizavam entre os melhores do mercado. Uhum. E aí pegaram ali 2013, quando teve aquela mudança na taxa de juros, com a confusão da Dilma, que segurou a taxa de juros lá embaixo artificialmente. Depois o Banco Central pegou todo mundo de surpresa numa reunião do Copom. A Advis se machucou muito. Logo em Uhum. seguida a Equitas também começou a perder um pouco de dinheiro. Aí sumiu um pouco no mercado e aí o fundo, o Equitas Selection, que é o fundo de ações, tem né, a gente já acompanha há muito tempo, tem um retorno excepcional. Esse eu É, lembrei de outro, porque você falou da Equitas, um que eu gosto que faz small e mid, para mim, muito bem. Historicamente, o retorno metade vem de small e mid, e até um pouco fora do radar, acho que eles merecem estar mais, é a RIX, que é a HX, né? Eu Hicks. acho eles muito bons, muito dedicados na análise. Time de ações desses de casas menores, tem Molt, tem Apex, que é Ah, menores, eu né? gosto do Apex, gosto do Apex. Toda Dália, estão todos gigantes, Dália, né? nossa, como eu esqueci da Dália. A gente acabou de fazer a recomendação do Dália também, é um fundo super legal, eu também gosto muito. É, Passou assim, a gente esperou um pouquinho para fazer porque eles já estavam há mais tempo aí na estrada, mas porque eles tinham saído do sell side para o buy side, né? Nem sempre essa transição da equipe de análise para uma equipe de gestão é tão fácil, né? E eles fizeram muito bem essa transição, então uma recomendação recente também que são excelentes. É uma equipe muito sênior para a Bolsa, né? E todos é, juntos ali, o Felipe Rai, ai, gente, esqueci o nome dela, que é muito boa. A analista de ações deles, enfim. A é. Sara Delfim, maravilhosos, assim, muito bons também. Acho que tem muita gente boa no mercado. As escolas aí. A Bahia a gente não falou. Ah, esse eu não tenho recomendação. Eu A gosto de gente. todos os filhotes deles, assim, eu sou uma Todo grande. mundo que saiu do Todo BBM, mundo né? sabe de lá, Catalo, a mas, Capital, ou a própria mas a gente. SPX. É, mas a gente não, a gente tem é que ele eu acho que é um dos, se eu não me engano, ele está fechado, ele não está aberto. Eu não tenho certeza se o Maraú está aberto. É, eu acho que Mas está foi um fechado. mas foi um fundo que nessa janela 2017, 2020, assim, 3 anos, entregou resultados, né, consistente, primeiro quartil. Então,
o multimercado e o long buys deles também é muito bom. Uhum. Enfim, A minha grande questão sempre com a Bahia foi que, como sempre saía muita gente, eu sempre achei que os próximos iam sair também, mas acho que eles até fizeram uma reestruturação, e eu volto a olhar sempre por isso, né? Da família deixar mais dinheiro para os gestores, vai para a equipe é ficar. isso. É isso. Eu acho que o que mudou, né? Por que que antes era uma escola e talvez agora se tornou uma casa independente, foi a venda do banco, né? Então, como o banco agora não é mais da família, como o business deles vieram, agora é a asset, né? Então, acho que talvez eles estejam mais alinhados, partnership, né? O que acaba retendo mais os caras bons ali na gestão do negócio. Enfim, eu tenho certeza que a gente cometeu aqui. Amanhã, eu ou Vai você vamos chegar um tomar monte uns. de mensagem. Vai. Pô, É, Luciana, e que você não gosta de mim mais? Por quê? Você recomenda meu fundo há um tempão. bom, de renda fixa, você falou 30%. Fundo imobiliário você não tem na tua carteira? Não tenho, não Nem tenho. nesse momento de promoção de fundo imobiliário Não, e também? eu vou te falar uma coisa, tá? Inclusive, eu acho que eu até tinha a gente está atrás de um bom analista de fundo imobiliário para a Speed, porque a gente não tem ainda. E eu estou esperando ele chegar para ele montar minha carteira de fundo imobiliário. Boa. Então A não gente é tem só para. também, às vezes a gente tem restrição também, viu, Rodrigo? A gente não pode Tá. investir, na verdade, no que a gente mexe no preço. Então, o que eu posso fazer é investir num fundo de fundos, né? Num fundo imobiliário diretamente, como a gente quando. E a mesma coisa para ações. Se eu recomendo e amanhã eu sei que o meu analista de ações vai recomendar, eu sei que ele pode mexer no mercado, então eu não posso recomendar. Por exemplo, o fundo da Kinea que eu falei aqui também eu não posso, porque ele é De listado em infra. bolsa. É. É. Eu tenho essa restrição também. Mas eu vou te falar, os fundos de fundos é a melhor opção, porque agora na crise, por exemplo, todos eles tinham caixa. Então, enquanto tinha investidor vendendo desesperadamente, muitas casas aproveitaram para comprar, então estão engordando o ganho de capital dentro do fundo, mantendo a distribuição em dia. Então, também tem fundos, fundos de. A gente usa muito fundo imobiliário para compor uma parte ali da carteira do cliente, um mix, Faz né, todo sentido. de renda com renda fixa, com renda variável, que é bem bacana. O que não dá é falar para o cara que isso é para reserva de emergência, Ah, não, como jamais. como a gente viu, né, pelo movimento que teve fundo imobiliário, que você fala, cara, o prédio na Faria Lima, qual a razão do metro quadrado na Faria Lima, por conta de uma crise, valer a metade em uma semana? Nenhuma. O Total. inquilino está lá, o Nenhum. prédio está lá, no melhor lugar de São Paulo, não desvalorizou isso, ninguém vende o apartamento hoje pela metade do preço que pagou em janeiro. Uhum. Então, é o mesmo raciocínio. Essa é a hora de comprar, né, de lotar a mão. Perfeito. Mas é isso. Legal. Bom, passamos por tudo aqui. Eu acho que deu para montar uma, né, Na quem nos carteirinha, assistiu né? aqui, deu para montar uma carteira bacana. Perfeito. E aí, renda fixa, você prefere papel? Vai direto para fundo? Só para a gente terminar essa parte? Cara, eu sou super fã de fundo de investimento. Eu gosto de delegar, sabe? Eu falo que, assim, é o que eu faço. Eu passo a vida inteira analisando fundos quantitativamente e qualitativamente. É onde está meu dinheiro. Eu uso os gestores mesmo. É Prefiro isso do aí. que os Ah, papéis. Porque é a é. minha expertise, não que eu seja contra, tá? Inclusive, o analista de renda fixa da Speech, o Não, Breno Cardoso, é muito bom. você tá diversificando o risco, né? Porque ao invés de comprar um risco de uma debênture, você está comprando uma cesta de debêntures que vai te entregar o mesmo retorno no final. Perfeito. Em muitos casos, o fundo está te ajudando a diferir imposto. Né? Em ações, se você. Não, eu vou ficar comprando e vendendo ações porque eu tenho aqui os melhores relatórios e inputs. Pô, dá trabalho, né? Porque você tem que recolher DARF todo mês, que você vende, não sei o quê. Imposto de renda, essa época é um inferno. Nenhum Total. contador sabe fazer. Aí o cliente liga para a gente apavorado porque precisa do custo de aquisição da ação, aí declara errado. Então, assim, fundo é simples e prático. É Total. isso aí. Tamo junto. Eu, eu acho que está acabando aqui nosso tempo, infelizmente, que aparece agora o reloginho. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, dar os parabéns aí pelo trabalho que eu acompanho faz tempo. Obrigada, Rodrigo. E vamos manter contato, vamos fazer outras lives aí quando der, né, botar o Vamos. nosso público em contato. Tá Vamos, bom? vamos sim. Sempre